Beleza, Dev, então você está utilizando, por exemplo, o Docker, tá, para o seu ambiente. E chegou a hora, então, de a gente falar um pouquinho sobre conexão com o banco de dados, tá? Então, eu quero que você abra aqui o arquivo Docker Compose, tá? Então, vem aqui, dockercompose.yml, tá? E aí, a gente vai ter um serviço, né? Então, a gente tem os nossos serviços e um dos serviços que nós temos aqui é o MySQL, tá? Então, o que a gente está falando? A gente está falando aqui que o, o MySQL Database, né, o banco de dados que ele vai criar, vai ser o que está no nosso ponto .env. Mesma coisa do root password, mesma coisa do MySQL password, tá? E aí o MySQL user, tá bom? Então, a gente tem essas configurações que vêm do banco de dados, tá? Um outro detalhe é que também a gente tem, por exemplo, as portas. Dentro do nosso container, o nosso banco de dados vai ser o 3306, tá? E fora do nosso container, né, acesso pela porta do nosso computador é o 3389, tá? Então, basicamente, a gente tem estas configurações aqui. Então, uma vez que, por exemplo, a gente já tem essas configurações, vamos abrir o nosso .env e dar uma olhadinha lá. Então, a gente, por exemplo, tem nossa DB Connection MySQL, nosso DB Host MySQL também, tá? O nosso DB Port 3306, porque a gente está acessando da porta, tá? A gente tem o database, né? Então, curso API Laravel, username root e o password root também, tá? Então, vamos supor que você não está conseguindo, por exemplo, executar a tua migration ou alguma coisa assim, tá? Basicamente, basta você derrubar todos os containers, tá? Que a gente tem habilitado aqui. Então, por exemplo, se eu dar um docker ps, ele vai mostrar para mim todos os containers e a gente tem os nomes, tá? Então, para derrubar os containers, basicamente você vai dar um docker rm, né, de remove, "-f de force, e aí a gente vai colocar o nome dos nossos containers, Laravel, underline query 1, aí depois Laravel, underline app, underline 1 e por aí vai, tá? Então, a gente precisa estar com essa configuração rodada aqui. Eu estou utilizando também um outro programinha chamado RaidSQL, tá? Esse cara aqui, tá? Se você está utilizando o Windows, você pode utilizar ele, tá? Ele é muito simples de você utilizar. Então, eu vou criar aqui uma nova conexão. Deixa eu criar uma nova conexão aqui. Deixa eu ver. Beleza, show. Então, eu estou criando aqui uma nova conexão, tá? E aí, o que acontece? O servidor IP vai ser o 127.0.0.1, tá? O nosso, o nosso usuário é o root, tá? Então, se eu abrir o .env aqui, é o root, beleza? A senha é root também. E a nossa porta, a gente vai pegar lá no Docker Compose, tá? Então, 3389. Show. Então dentro do ponto .env a gente vai apontar para 3306, mas fora do ponto .env 3389. Beleza? Dou um abrir, dou um sim para salvar. E aqui a gente tem, então, o nosso curso API Laravel. Beleza? Então aqui a gente consegue, então, já utilizar o nosso banco de dados e seguir com as próximas aulas. Beleza? Então vem comigo, vamos criar as nossas migrations, as nossas outras tabelas aqui do banco.